Voltamos. Continuando com a nossa ideia aqui do adestramento, passando informações e dicas, sem mostrar muitas imagens. Eu sei que as pessoas gostam de ver imagens de pet, de cães, fazendo alguma coisa, mas a ideia desses últimos programas, e dando sequência no de hoje, é passar informação para você de casa, uma informação bem clara e bem objetiva. Então, hoje eu vou falar para vocês a relação de filhotes em casa. Quando você adquiriu um cachorro, independente da raça, né? Adquiriu um filhotinho, ele está na sua casa. O que fazer com esse filhote? Ele vai mexer em tudo, vai morder, vai fazer as necessidades fisiológicas fora do lugar, às vezes vai morder os pés da gente, né? São comportamentos normais de um filhote. Então eu quero explicar para você como é que funciona a cabecinha de um cachorro e por que ele faz determinadas coisas na sua casa. A gente já mostrou aqui, por exemplo, o peludo, né? Já falou aqui a situação de roer os objetos, né? Por que eles roem os objetos? Primeiro, porque eles não têm apego aos objetos. Para eles, os objetos não têm valor. Então eles acabam roendo para se entreter, né? É uma ocupação para eles. Então o cachorro, principalmente com essa idade de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eles roem muito as coisas, que eles estão descobrindo o universo através da boca. Então aprendendo a usar os sentidos, o olfato, o tato, o paladar, a audição, a visão. Então eles são curiosos, né? Então acabam usando a boca para se identificar, perceber aquele objeto. Então, por exemplo, a gente tem o hábito de colocar, na hora de tirar as meias, e o cachorro vem lá e rouba a tua meia e sai fugindo com ela. A gente transpira, né? E esse suor, para nós, não tem muito cheiro. Às vezes tem, né? Mas para nós não tem muito cheiro. Mas para eles tem um odor que desperta o interesse, né? E o suor, a gente sabe, é sabido, que o suor é salgado, né? A gente dispersa o sal do nosso corpo através do suor. Então aquela meia fica temperada, né? O calçado também, né? Fica com aquele gosto, aquele cheirinho. Então ele acaba mexendo no calçado, né? Porque ela desperta um interesse nele, certo? Controle remoto de televisão, eles gostam de mexer. Telefone celular, né? Roer a parte da poltrona quando o cachorro está dentro de casa, ou às vezes até em um banco, uma cadeira na parte externa. A gente come um sanduíche, come um biscoito, uma coisa, e bota o braço lá no encosto. Vai levantar, bota a mão e levanta. Aí a gente transfere o cheiro daquilo que a gente estava comendo para essas extremidades. O cachorro percebe isso, vai lá mexer, como ele está aprendendo a desenvolver os sentidos, ele acaba roendo aquele objeto, ou a poltrona, enfim. Assim é com o controle, com o celular, é a mesma coisa. Então a gente fica enlouquecido quando eles fazem essas coisas, mas faz parte do processo de desenvolvimento do cachorro. O que tu tem que fazer? Eu tenho que fornecer brinquedos, mudar o foco dele. Então tu já sabe que ele faz isso, porque ele é filhote. Então cria brinquedos com esse mesmo interesse. Pode pegar uma garrafa PET, uma bola, pegar lá uma fatia de presunto, um pedacinho lá de queijo e tal, esfregar nas mãos e esfregar na bola, esfregar na garrafa PET, esfregar no ossinho, para mudar, criar vários objetos com vários sabores, né? Com cheiro, na verdade, né? Aí isso vai despertar um interesse naqueles objetos e não nos objetos que você tem em casa, para poder mudar o foco dele. Então ele vai ter os objetos dele e vai esquecer os teus. Se ele morder as mãos, por exemplo, o que fazer? Por que o cachorro morde as mãos? O filhote, principalmente, né? Então ele está aprendendo a identificar o toque, o carinho. Ele não sabe que quando tu passa a mão em cima dele, ele está recebendo um carinho. Como a gente é um dos poucos seres no planeta que tem esse comportamento, essa conduta de afago, de passar carinho, de passar a mão para demonstrar carinho, no universo do canino isso não existe. Então, quando tu passa a mão nele, no lombo, por exemplo, na cabeça, ele interpreta aquilo como uma submissão, como uma situação de domínio. Tu quer dominar ele, quer submeter ele. E se a gente coça assim, o pelo dele com a mão, né, faz aquele movimento de coçar assim, o corpo do cachorro, ele entende que tu está mordendo ele. Então, por que tu pode morder ele e ele não pode te morder? Ele acaba te mordendo tuas mãos, mordendo os pés, mas não com agressividade, porque tu não está mordendo forte. Por isso que ele morde. O que acontece é que às vezes machuca a gente, porque ele está com aqueles dentinhos de leite ainda, né? Que não trocou ainda, que ele vai trocar a partir do 4º até o 7º mês. Então aqueles dentinhos de leite bem fininho, de agulha, acabam machucando a gente.
desfiando a roupa, estragando a roupa, né? Então a gente tem que entender o porquê que ele faz isso. Até ele perceber que aquele toque significa carinho, demora um pouco. Então a minha dica, quando tu for fazer carinho no cachorro e ele começar a te morder os pés, tu mostra o objeto para ele que ele deve morder e permanece fazendo carinho, para mudar o foco dele. Aí tu faz o carinho e mostra o objeto para ele morder. Aí ele vai morder o objeto e vai começar a perceber que aquele toque que tu faz nele é só um carinho, para ele entender o significado daquela situação, né? Então o cachorro, é óbvio, ele vai pensar do jeito dele, como cachorro. A gente erra avaliando a situação como um ser humano. É aí que está o problema, certo? Outra situação, eu vou repreender o cachorro. Eu digo não para ele e ele não obedece. Eu xingo ele e ele não obedece. Primeiro, né, pessoal, o cachorro não sabe falar. Então o ideal é tu criar um som associado a uma repreensão. Se na tua casa tem 5 pessoas, essas 5 pessoas, com certeza, têm tons de voz diferentes. Então o ideal é tu criar uma palavra de ordem, de imposição de limite, que todo mundo possa usar e tenha um tom semelhante. Por exemplo, se tu vai usar o não, certo? Quando tu vai dizer não para o cachorro, às vezes, dependendo do tom de voz que tu vai usar, tu está nervoso, está bravo porque ele roeu o teu sapato, destruiu o jornal. Aí tu vai dizer não, não, não. Às vezes o cachorro interpreta aquilo como um latido. Tu está latindo para ele, daí ele late de volta. Então ele não interpreta aquilo como uma repreensão. Por isso é importante a seriedade da palavra. Tem que ser uma palavra curta, independente da palavra, do som que tu faça. Usa um som curto e todo mundo tenta fazer igual. Então se tu vai usar um não, tem que ser um não mais calmo. Não. Aí a outra pessoa vai ter que usar o mesmo não. A criança, não. Tem que ser um não mais calmo. Para ele perceber que o tom de voz é parecido e que o significado da palavra é associado à repreensão. Ele vai te morder, tu vai usar aquela palavra. Ele quer fugir pela casa, tu vai usar aquela palavra. Quis mexer num objeto da casa, tu vai usar aquela palavra. Certo? Aí ele vai começar a entender que quando ele escuta aquela palavra, é uma imposição de limite. É para ele parar de fazer aquilo que ele está fazendo. Esse é o entendimento dele. Então a gente tem que entender, perceber isso e aplicar isso. Outra situação, brincadeiras. Eu tenho um cachorro dentro de casa, quero brincar com ele, obviamente, né? Quero interagir com o cachorro. Eu considero como adestrador 2 brincadeiras que são proibidas para tu brincar com o teu cachorro. Uma delas é cabo de guerra, porque tu não morde o objeto, depois que ele aprendeu e entendeu que a tua mão é tua mão, tua boca é tua boca, tu não morde o objeto e ele morde o objeto. Ele rosna, sacode o objeto como se fosse uma caça, está conquistando uma caça. Tu vai fazer isso num pincher, com certeza tu vai ser mais forte do que um pincher. Tu vai fazer isso num pitbull, num rottweiler, tu está estimulando a agressividade, porque ele vai perceber que ele é mais forte do que tu. Então tu está estimulando a agressividade naquele cachorro. Não só num cachorro grande, mas no pequeno também. A diferença é que a gente não dá muita bola quando é um pincher, quando é um York, um Shih Tzu, um cachorro pequeno. Tu te preocupa mesmo é quando o cachorro grande tem um comportamento agressivo. A gente vê com frequência cães que atacam, mordem os seus donos. Mas a gente tem que avaliar aquela situação pensando o porquê que ele fez aquilo. Então, se tu brincou a vida inteira de cabo de guerra com o cachorro, e daí ele encontra uma visita, alguém na rua, daí a pessoa está segurando o objeto, ele vai lá tentar roubar um objeto. Tu tem um apego sobre aquele objeto. Aí tu não quer que o cachorro rasgue, destrua o objeto. Aí tu vai puxar cabo de guerra, né? Ele vai puxar, aí ele está estragando, tu vai bater nele, né? Em algumas situações, a pessoa bate no cachorro, o cachorro largar aquele objeto, porque tu tem apego por aquele objeto. Ele não. E daí ele entende aquilo como uma agressão, um desrespeito, e ele te ataca. Então tem que pensar bem. Quem é que é o responsável nessa situação? É o cachorro ou é tu? Outra situação. Brincadeira de pega-pega. Normal para quem tem criança em casa. A criança corre atrás do cachorro, o cachorro corre atrás da criança. Só que com o tempo o cachorro começa a perceber que ele é muito mais rápido do que tu. Que tu não consegue mais fugir dele. E tu não consegue mais pegar ele. E isso na matilha é bem claro. Aquele cachorro que não tem mais condição física de se impor na matilha, ele automaticamente vai caindo na hierarquia. Então, se tem uma matilha de 2, 3, 4, 5, aquele mais lento, mais devagar, mais fraco, ele cai lá no esquema de hierarquia, ele cai lá para baixo. Ele não vai estar no topo, não vai mandar. Então, quando tu corre atrás do cachorro, brinca de pega-pega com ele, ele percebe que ele é mais rápido que tu,
como consequência, ele manda em ti. Então, brincadeira de pega-pega não é legal e muito menos de cabo de guerra. Então, lembra sempre, é um canino. Se for um felino, a mesma coisa. Tu tem que aplicar, avaliar o comportamento daquele animal, daquela espécie. Quando tu humaniza ele, sempre vai atrapalhar. E a forma de comunicação que vocês devem usar é evitar conversar com o animal. Por quê? O cachorro não fala, o gato não fala. Então, quando tu fala muito com o teu animal, ele fica estressado, porque ele não entende o que tu está falando. É a mesma coisa se tu fosse falar uma língua estranha. Eu começasse a apresentar um programa aqui falando em tailandês. Não sei falar em tailandês, mas se eu fosse ficar apresentando um programa aqui falando essa língua, vocês aí de casa não iam entender nada. Iam ficar bravo comigo porque vocês não estão me entendendo. Então é a situação que acontece com o cachorro. Quando tu fala muito com ele, ele se estressa contigo. E daí o que acontece? Ele fica nervoso, ele vai agir como cachorro. De repente vai pular em cima de ti, vai chorar, porque ele não está entendendo o que tu está falando. Então, conversa não é legal. Cria palavras associadas a um significado bem objetivo. Então, tu vai ensinar ele a sentar, ensinar ele a passear, ensinar a deitar, a comer. Usa uma palavra só, sempre associada àquela situação, que daí vai ficar mais fácil do cachorro entender. Essas dicas são de adestramento praticamente, que é o mesmo sistema que eu uso para adestrar um cachorro. Então eu estou passando essas dicas para vocês aí de casa, para vocês repassarem na medida do possível, para tentar diminuir o número de abandonos. E para vocês, se vocês não sabem, é o que causa o índice maior de abandonos é em função de maus comportamentos. Então o cachorro foge, o cachorro briga, o cachorro é brabo, aí a pessoa não quer investir no adestramento, acaba descartando o animal, prendendo o animal, repassando o animal e se enquadra como abandono, no meu ponto de vista. Porque tu adquirir um cachorro tem que ter responsabilidade sobre ele, pela vida dele. Agora, no momento que ele não tem um comportamento adequado e tu não consegue corrigir ele, busca um auxílio de um profissional competente, que é o ideal. Não descarta ele. Certo, pessoal? Esse foi o nosso quadro de adestramento. Agora a gente vai para o nosso querido amigo simpático, que semana passada estava meio revoltado, né? Falando sobre lixo. Acho que hoje ele ainda está um pouco magoado e triste com as situações que ele tem visto na rua. Vai daí, peludo. Olá, pessoal. Estou muito triste hoje vendo as cenas desse programa. Realmente as pessoas não estão só abandonando animais, estão abandonando seus lixos em lugares inapropriados. Observamos que na beira do rio o lixo está sendo descartado de forma irresponsável e isso pode causar muitos problemas. A minha dica de hoje vira um protesto, infelizmente. Gostaria de falar para as pessoas, apelar para as pessoas, fazer uma campanha no seu bairro, na sua cidade, para exigir das autoridades da prefeitura que façam uma limpeza e que de repente criem uma forma de orientar as pessoas ou criem uma forma adequada de coleta de lixo, porque essa situação está bem complicada. Infelizmente, vendo isso, hoje não estou de muito bom humor, estou triste, decepcionado com meus amigos humanos. Minha dica de hoje é: descarte o lixo de forma responsável. Por favor, nosso planeta merece, eu mereço, você merece, nós todos merecemos esse respeito. Era isso, pessoal. Uma lambida e até semana que vem. Tchau. Deu para perceber que o peludo não estava muito bom hoje mesmo. Assim como eu, como qualquer um, fica chateado de ver a situação, o nosso simpático não conseguiu se conter e acabou ficando muito chateado. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Obrigado pela audiência, pela paciência e contamos com vocês na semana que vem. Um abraço e até lá!